Alô, meus cumprimentos a todos. Quero lhes dizer que estou em sintonia a semana inteira para esta oportunidade. Desde o término da aula 2, eu estou pensando nesta ocasião, nessa circunstância que nos reaproxima fisicamente, através da voz, do som e da imagem, mas, acima de tudo, a nossa convivência ininterrupta desde o início do curso. Eu tenho demonstrações por uma pessoa inscrita que está fazendo o curso de que nós estamos em sintonia. Estamos em sintonia e vamos prosseguir essa sintonia. Teve o miado de um gato aqui, porque eu sou cercado de gatos, né? Por uma predileção da minha mulher. Muito bem. Eu quero, antes de começar propriamente a matéria de hoje, rememorar duas colocações que eu fiz na oportunidade anterior. Nós devemos ser altivos sem arrogância. Arrogância significa orgulho, vaidade, nos considerarmos superiores. E a altivez é uma propriedade do espírito. E devemos ser humildes, sem subserviência. A humildade significa eu tenho uma noção exata ou muito próxima do exato sobre a minha qualificação. Então, eu sei que tenho muito a aprender, muito a crescer, muito a evoluir. Porque crescer que não esteja conectado com a evolução é um crescimento falso. Evolução chama-se a transfiguração, a transformação das energias que me cercam no foco da consciência que eu tenho. E essa consciência é de natureza altiva porque ela é espiritual. Eu não quero compartilhar com vocês as circunstâncias do mundo. Tanto que da vez anterior, eu passei uma demonstração muito boa do Erasmo, um colega meu de magistratura, que fez sobre os passos atuais do comportamento social, deploráveis para a nossa finalidade. Então nós vamos como que viver duas circunstâncias, uma do mundo, não podemos negar, porque ele existe, ele nos cerca e ele faz as demonstrações que ele tem no estado de consciência que ele possui, ele, mundo, possui, e dar pouca importância a isso. Nós temos que hierarquizar a nossa preferência. Hierarquizar é dar um sentido sagrado. Hieros é sagrado, hierarquia é governo, governo sagrado. Temos que fazer um governo sagrado e graduado a respeito da nossa emanação e, acima de tudo, da nossa introdução, aquilo que nós colocamos para dentro para estimular os nossos reais valores. Eu deixei avançar a música porque trata-se de uma das mais saborosas trechos musicais de Ludwig van Beethoven, que nesta passagem da sinfonia chamada Nona Sinfonia, o coral, no terceiro movimento, ele nos traz sons que realmente não podem ser da face da Terra. São sons universais que refletem nos mundos interiores. Ele nos traz esta cadência, esta maravilha, e nós nos sentimos abastecidos no que nos é mais profundo. Então eu deixei invadir um pouco, foram entrando os participantes, e de modo que ouviram ainda a finalização desse terceiro movimento, que antecede a parte coral propriamente dita, que é o quarto movimento dessa sinfonia. Então eu quis prestar também a minha sempiterna, ou seja, permanente, homenagem a Ludwig van Beethoven, o maior gênio musical que nós tivemos no mundo. E somos abastecidos por ele. Muito bem, então eu falei da antecedência, da altivez, sem os valores da personalidade.
e falei a vocês da humildade. Vamos agora passar à exposição de hoje. Alguém me perguntou se antes do início da manifestação havia alguma coisa. Sem dúvida. E é nesta objetivação que nós devemos partir para termos este processo subjetivo em nós. É o mundo dos princípios. O mundo dos princípios é representado na criação do processo iniciático como um círculo puro. E esse círculo puro, ele recebe algumas terminologias. No estudo hindu, é o Parabrahm, é além de Brahma, é o chamado avô do universo, não é o pai, é o avô. Dentro da Kabbalah, temos o Ein Sof, que eu vou ler alguma coisa depois, eu estou apenas anunciando, que é o princípio das coisas, é por onde flui a criação. E dentro da iconografia do candomblé, que não é bem do candomblé, é dos orixás, nós temos Orunmila. Orunmila é aquele que originou Oxalá. Oxalá é o Cristo ou o princípio ligado a Deus. Então, eu fiz um estudo sobre os orixás. Primeiro que eu tenho uma certa vocação a isto, porque sou descendente de negros. Portanto, eu trago um compasso ligado aos orixás. E já fiz minhas pesquisas, tenho em Pierre Fatumbi Berger um orientador, já li as obras dele, li as passagens. E Orunmila é justamente a antecedência à manifestação. Então, princípio é antes da manifestação. É o círculo puro. É por onde flui o impacto da vida contingente. É o grande princípio incontingente, porque ele independe de circunstâncias. Ele existe, este sim é o processo, perpetuamente. É mais do que eternamente, é perpetuamente. É alguma coisa que não reverte. Então, nós temos que começar a trabalhar em nós este processamento de nos ligarmos ao que está além do círculo puro, para vivermos na excelência do princípio espiritual. Então, nós temos aí as terminologias que encontramos para trazer a vocês: Parabrahm, Ein Sof e Orunmila. Muito bem, vejam bem como é que representamos nos nossos estudos, dentro da eubiose, a realidade incontingente que está por detrás do círculo puro. O círculo puro já é uma circunscrição, e existe um ponto que tisna a pureza do círculo. É o princípio das coisas. Não é o princípio de tudo. O princípio de tudo, o mundo dos princípios, é aquele que, por onde transaciona e vem para o fluxo da criatividade, o princípio inicial, que é Brahma, o Pai, o mundo das causas. As causas estão encerradas em Brahma. Vishnu, ou seja, este ponto, acaba fazendo uma horizontal, uma linha que o divide, ou divide o círculo puro, em duas circunstâncias. É Vishnu, a Mãe, ou Espírito Santo, é o mundo das leis. É onde se formula praticamente a criação. Nós temos, para este mundo, um nome que utilizamos muito dentro da eubiose, que é o Akasha. O Akasha tem o que está acima do círculo na nossa concepção, que é o além Akasha. E tem o que está abaixo do círculo, abaixo da linha do círculo, dividindo praticamente esse círculo em dois, que é o aquém Akasha. Diz o mestre JHS que é aquele que se liga ao Akasha na sua plenitude, seja o além e o aquém, passa a entender a cosmogênese e passa a ser o senhor de toda a riqueza, de todo o conhecimento.
não é riqueza material, é riqueza espiritual. Então, o mundo das leis, o Vishnu, representa a mãe, não é? E, finalmente, Shiva, que é o filho, o mundo dos efeitos, é a cruz mundanal, porque, além do aspecto horizontal, nós temos a verticalização da vida e forma a cruz, né? Veja o sinal da cruz, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mundo intermediário, que estaria na altura do nosso peito. O Pai está em Brahma, que é a nossa criatividade, e o Filho está no mundo dos efeitos, que é o que está abaixo, no nosso chakra umbilical, que vai dar propriamente a versatilidade, a vida manifestada. A vida manifestada não quer dizer a vida ideal. É aquela que nós exercitamos para entendermos a existência dos mundos anteriores. Então, Brahma, Vishnu, Shiva são primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E a realidade incontingente é o mundo dos princípios ou é o pré-mundo manifestado, que é aquilo que nós vemos. Então, Brahma, Vishnu, Shiva constituem a trilogia Pai, Mãe e Espírito, ou melhor, Pai, Mãe, que é também Espírito Santo, e o Filho, que é a terceira pessoa da Santíssima Emanação, chamada no cristianismo de Santíssima Trindade. Nós vamos falar agora, onde é que está o texto que eu tinha de Parabrahma? Desculpe, é uma papelada, porque eu não falo por um processo, não é esse aqui, não tem outro. Eu não falo por um processo meramente irracional. Eu falo pelos impulsos que eu percebo quando estou conectado em fazer a nossa palestra. Deve estar na pasta, filho, na pasta. E eu anotei algumas coisas sobre o primeiro princípio, sobre Parabrahma. Eu anotei algumas coisas porque eu captei aqui e acolá as suas mensagens e as suas referências. Muito bem. Então, Parabrahma, em sânscrito, para quer dizer além, e Brahma, o Espírito Universal, é uma expressão usada pelos estudiosos vedantinos e na teosofia, para designar o princípio uno, a essência de tudo o que forma o cosmo. Nos Vedas é citado como Paramatman, ou Parabrahma. Parabrahma. Eles chamam isto de Sati, que é aquilo, porque não tem nome. Oposição a Sati ou Prakriti, que é a natureza objetiva, que é entendida como ilusória. Ele é o princípio onipresente, a seidade una, absoluta ou raiz sem raiz, eterno, sem limites, imutável e incognoscível, porque a sua compreensão, quer dizer, entendimento, escapa à capacidade da inteligência humana e que permanece não manifestado. É o nada tudo. E nós somos o tudo nada, que nós achamos que temos tudo, e em realidade sem ele não temos nada. E é o tudo nada, porque é o nada onde está no nada que é a explicação do tudo. Então copiei outras terminologias. É idêntico ao de Ein Sof da Kabbalah. E falam também do Wuji e o Tao do taoísmo. Não é bem a mesma coisa, são precisões que nós temos que ter mais cuidado. Muito bem, eu disse que tudo que eu diria a vocês é pesado, medido e contado. Então, Parabrahma está além de Brahma. E temos o Ein Sof. Sobre o Ein Sof, vamos ver o que diz o Zohar, que é o livro do esplendor, não é? O livro do esplendor faz um glossário, não é? Em que as palavras aparecem. E vamos procurar aqui que fala de Ein Sof. Eu quero que fique a autenticidade da minha exposição. Então, o Ein Sof diz o seguinte:
no verbete, né? Deriva do termo infinito, ilimitado. Designa a divindade absolutamente transcendente, além das emanações sefiróticas. Keter Shoshma Binah. Eis como Zohar explica o termo Ein Sof. Antes que qualquer forma tivesse sido criada, Deus estava só, sem forma e semelhante a nada. E porque o homem não é capaz de conceber Deus como ele realmente é, não lhe é permitido representá-lo nem em pintura, nem por seu nome, nem inclusive por um ponto. Mas depois de ter criado o homem, Deus quis ser conhecido por seus atributos como o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos e aquele que é. Este é o conceito, a ideia do Ein Sof que nos passa o Zohar, né? O livro do esplendor. Esse livro do esplendor, ele derivou de uma abertura que um grande filósofo e iniciado chamado Shimon Ben Yochai, que teve uma das vidas dentro da sociedade, ele expôs, ele ensinava os discípulos, e nesses ensinamentos foram feitas coletâneas, né? Aliás, essas coletâneas, a sonegação dessas coletâneas é que acabou ocasionando um distúrbio muito sério na antiga subraça semítica da Atlântida, porque os semitas eram os escolhidos. Quando os hebreus dizem ser o povo escolhido, eles foram realmente escolhidos. E eles tinham contato íntimo com os mundos internos e eles traziam, portanto, o conhecimento do cosmos, porque o cosmos se reflete nos mundos internos da Terra, não? Então, esta aparente sonegação ou a falta de explicação para o mundo poderia ter evoluído mais, é que ocasionou uma repercussão enorme na condição que os hebreus passaram a ter depois os judeus. Houve a cisão das tribos de Judá, 10 se separaram de 2, mas esta é matéria para um outro momento. E nós vamos descobrir onde está a grande fonte da divergência entre árabes e judeus. Ao fazer um estudo que nós podemos fazer, e se vocês quiserem eu posso fazê-lo, por uns 10 minutos talvez, da próxima e última e derradeira exposição do módulo 1, que serão 4 módulos, são 3 módulos, 2 de 4 exposições e um último de 5, poderei fazer da discrepância que existiu na figura de Abrão, o grande patriarca. Existiu uma discrepância. Na Bíblia consta a passagem no Velho Testamento, né? Mas eu tenho um estudo feito por Flávio Joséfo, traduzido para o português, um livro grande. Flávio Joséfo trata desse assunto. Se vocês quiserem que eu faça esta análise de todo o distúrbio que existe hoje em Israel, onde está a fonte disto, que eu fui descobrir por estudos, não? Aí é que está, quando o Espírito se apresenta, ele nos vocaciona a entendermos as coisas. Se vocês quiserem, eu gostaria que vocês fizessem um sinal positivo para eu preparar essa matéria para a próxima. Quem mais? É só Inês Guedes? Ah, o Reinaldo. Vocês querem? Walter não quer. Ah, estou vendo agora o dedo dele. Então, se vocês quiserem, eu faço esse estudo. Queremos sim, pois não. Faço o estudo e vou mostrar onde está o foco da divergência. Muito bem. Então, nós temos o Parabrahma dos Vedantinos e o Ein Sof dos estudiosos da Kabbalah. Muito bem. Esta é a proporção que eu quero passar a vocês. Eu tenho que passar proporções, né? E passando proporções, eu faço com que vocês comecem a intuir o processo. Nós vamos ver o valor da intuição mais para o final deste dia, né? Então, como é que nós valorizamos o autêntico despertar? Jagrat, que eu já disse que significa, é o estado de vigília, sentidos voltados para o exterior. Então, quando estamos acordados,
sem dormir, sem sonolência, sem nada, nós estamos num estado de vigília. Mas nós temos que ir além do estado de vigília. O Buda diria hoje, repetiria o que já disse há centenas de anos atrás. Nós temos que estar despertos. Para estarmos despertos, nós temos que atingir o estado de Jnana Jagrati. Quer dizer, o Jagrati com o conhecimento. O que nos concede a iluminação. É o homem divinizado. Como se desperta esse estado de Jnana Jagrati? Pelo estudo. Nós vamos ver que nós temos uma trilogia colocada por Henrique José de Souza, que serve ou que é básica para entendermos este Jnana Jagrati. Então existem 3 estados de ação na terminologia do hinduísmo primitivo. O Jnana, que é um estado de estudo, de verificação e do autêntico despertar, não é? Temos o Bhakti, que é o estado emocional ligado ao amor universal, e temos o Karma, que é uma das maneiras de se crescer na senda da iniciação, e essa maneira se faz pela ação, karma como ação. Karma não é bem ação, é traduzido como ação, porque ele se expressa pela ação, mas o karma, a rigor, é um ajuste de natureza evolucional. Então, Jnana Jagrati é a iluminação, é o homem divinizado. Nós temos que atingir esse estado de Jnana Jagrati. Né? E esse estado só é atingível através de alguns comportamentos que são a pesquisa incessante. Dizem os que se iniciaram que 3 condições são importantes. O primeiro é a honestidade de propósito. Nós não podemos fazer uma coisa visando outra menor do que aquela que estamos executando. Nós devemos ter um estado superior de sermos honestos naquilo que fazemos. Uma meditação constante, ou seja, pensar seguidamente, não como um vício, mas como uma insistência de atitude sobre a verdade que nos vem pelo conhecimento do estado de Jagrati, Jnana Jagrati. E nós temos, finalmente, que ter a nobreza de executar os sentidos e os valores do espírito, sempre. Muitas vezes abrimos mão de uma discussão por um ato de nobreza, não porque não tenhamos outra opinião. Que é o que o mundo não está fazendo. Hoje está uma digladiação fantástica de opiniões que são pouco meditadas. E nós temos que ter o hábito da meditação. Depois que adquirimos o hábito da meditação, ela já se faz automaticamente. Esse hábito trazemos para a vida. Então, sobre tudo que vamos fazer, pensamos mais de uma vez, pensamos 2 vezes, como dizem na terminologia popular, não é? Pensamos 2 vezes. Então, Jnana Jagrati é a iluminação do homem divinizado. Esse é o estado que nós queremos atingir. Vejam, é um atrevimento eu dizer isto, porque levou-se, e eu levei 4 para 5 anos a fim de despertar esta maneira de pensar. E depois estou mais há 50 anos quase exercitando isto, mas eu tenho que apontar a vocês. Eu disse a vocês que daria um curso, que haveria um percurso mais profundo. Estou fazendo isso e sinto que é um trabalho que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que fazer, eu vou fazê-lo. E eu fico muito feliz que mais de 30 pessoas se congregaram neste trabalho para nós atuarmos juntos. Né? Muito bem. Aí nós vamos falar agora dos três naipes que o professor Henrique José de Souza coloca para os nossos trabalhos: a escola, o teatro e o templo. Muito bem. Na escola, nós temos o estudo, né? Eu estou lembrando que há mais de 30 anos eu fui assistir uma formatura de medicina da filha de um grande amigo que eu tive em Campo Grande. Ele já desapareceu, já foi para o seu nicho de evolução. Elvio Guimarães Loureiro. E ao assistir à formatura da filha, também médica e hoje
estamos relacionados, eu me dou muito bem com ela, é inteligente. Depois que todos falaram que não era nem o paraninfo e nem o patrono, pediram que um professor antigo dissesse algumas palavras. E ele veio ao microfone e disse o seguinte: dizia o abade da Idade Média que 3 homens se encontram em pecado. O pecado, o famoso pecado, não é? 3 homens. O que não sabe e não pergunta. Segunda categoria. O que sabe e não ensina. E sobre isso, Henrique José de Souza faz um enaltecimento àqueles que sabem e ensinam. E a terceira categoria de homens em pecado era aqueles que ensinam e não praticam. Porque sem a prática que está não no entendimento, mas está no teatro, você não checa aquele entendimento que você está tendo. Porque o entendimento da nossa personalidade, ele é sempre dicotômico, porque é opinativo. É um ponto de vista. Então, se você no teatro, que é a exposição da vida, é o desempenho na vida, você não checa o que você aprendeu na escola, você não abre canais. E se não abre canais, você não chega ao templo. O templo é o sacrário interno de cada um. E esse sacrário você não tem que expor a ninguém, cada um tem que encontrar o seu sacrário. Aliás, quando você expõe, você entra no processo opinativo da personalidade. Você às vezes defende um ponto de vista, você está na escola prestando um desserviço ao templo. Vejam bem, a escola pode prestar um desserviço ao templo. O templo é isento. É que vocês talvez não tenham tido, ou se tiveram, não prestaram atenção, a oportunidade de ouvir a voz interior de vocês. Eu já tive esta ocasião, e isto aconteceu há muito tempo atrás, há mais de 40 anos. Esta voz conversa conosco numa mansidão fantástica, a voz da intuição. Ela só indaga se você está feliz naquilo que você está escolhendo, e ela conversa com uma suavidade extraordinária. Essa é a voz do templo que nós podemos ouvir. E depois que ouvimos, não tem outra voz que se misture com essa. É a voz do templo ou da abertura, não? E o nosso templo, estou avançando aqui na exposição, ela apresenta um fecho, que é um ponto de partida e um ponto de chegada. É o alfa e ômega. É a 8ª igreja, a igreja de Melquisedeque. Sobre esta igreja, eu falarei muito mais no 3º módulo, mas quero só anunciar que ela existe. Melquisedeque, quem foi? Ele aparece na Bíblia como um cobrador kármico de Abraão. E ele traz o esplendor de Shambhala, ou do mundo nuclear do crescimento espiritual na Terra. Então, ele representa o início, é o alfa, e ele representa o fecho, é a 8ª igreja. Quando ela sobrevém na nossa vida, ela supera todas as igrejas físicas que existem. E é a verdadeira igreja espiritual. E ela cria uma ordem à qual ordem eu passo a pertencer pelo meu sacrário interno desenvolvido. É a ordem de Melquisedeque. Então, esta 8ª igreja constitui a meta que nós precisamos e queremos alcançar. E eu queria fazer também uma alusão, que eu fiz uma pesquisa, da etimologia da palavra mistério. O mistério provém de mistes, iniciado em ritos secretos. O verbo que significa fechar a boca ou os olhos. Do qual também se derivou mistikos, uma palavra grega que deu origem à nossa mística. Era muito ligado ao culto de Eleusis, a deusa grega, né? Então a palavra mistério em latim aparece em várias traduções do Antigo Testamento. Alguns exemplos aqui, vem do latim, não é? Mas o mistério é a mais bela e profunda experiência que um homem pode ter.
essa sensação do mistério. É o princípio fundamental da religião e como de todo esforço sério que está na base da arte e da ciência. Parece-me que todo aquele que nunca passou por essa experiência, se não está morto, estará, pelo menos, cego. Quem disse isso? Nada mais, nada menos que Albert Einstein, que não era apenas um cientista, era um sábio. E ele escreveu isso numa obra, My Credo, em que ele escreveu esses princípios. Isso ele o fez em 1932. Foi um homem que leu a Doutrina Secreta, foi um homem que desempenhou um tratamento a respeito da formulação que Deus faz. Existe uma obra em que ele se digladia com Ian Stevenson, que foi um grande matemático. E ele diz nesta obra, nesta disputa, que ele não acha que Deus joga dados. Deus tem a precisão da construção cósmica em si, é o grande arquiteto do universo na terminologia especial da maçonaria, é o Gadu, grande arquiteto do universo. Então, ele representa a precisão geométrica da criação. Esta é a expressão máxima de Deus. Então, ele se apresenta em três faces, né? Como Pai, como Espírito Santo e como Filho. Nós estamos agora pesquisando Deus do Espírito Santo para cima, ou seja, do Akasha, para alcançar a condição que premoniza a criação de Deus, que é aquela voltada para a Kabbalah, como Ein Sof, e para a Vedanta, como Parabrahm, e para os estudiosos dos orixás, como Orunmila. Certa ocasião, há mais de 30 anos, pediram se poderiam fazer a minha conexão com os orixás. Eu disse que podia, mesmo porque eu tenho uma vocação por sangue a entender esta mensagem que vem da África. E disseram que eu sou filiado de cabeça a Orunmila. Portanto, a minha vocação é para o Pai de Oxalá. Isso não é orgulho meu e nem vaidade. Isto é uma colocação que fizeram. E eu me sinto estimulado em falar do imponderável. Mas o imponderável não tem palavras, é muito difícil. Eu estou passando a vocês o melhor que eu posso, mas não tem palavras. Então eu quero pôr aqui um pensamento, porque eu já estou fazendo uma separação entre a personalidade e a individualidade. Depois, no segundo módulo, eu vou falar disso, isso está na alma. Eu trouxe agora um pensamento de Galileu Galilei, que foi sacrificado, isso pelo século XVII, 1642, em que ele diz o seguinte, vejam essa comparação, isso me veio hoje, alguém me mandou. O cérebro humano e o universo, vejam a parecência. Isso confere com o que diz a eubiose, não? Que é conhecer as leis do universo, portanto, as leis que criam a natureza. Não se pode ensinar nada a um homem, apenas ajudá-lo a encontrar as respostas dentro de si mesmo. É o que se procura fazer dentro da tradição iniciática. Não é ensinar, é auxiliar a este despertar da consciência espiritual. Esta segredará a ele todos os processos do universo. Então, o cérebro humano e o universo têm, na sua formulação pictórica e visual, algo muito parecido. Eu quis trazer esta palavra de Galileu Galilei. Agora, eu vou colocar para vocês uma música que é um movimento de uma sonata de Beethoven. Beethoven criou as sonatas. Sonatas são para piano e são uma construção musical suave. E eu encontrei uma passagem que eu quero colocar a vocês antes de fechar com o ensinamento de Henrique José de Souza. Então vamos ouvir agora, assim respiramos um pouco, eu também respiro, vocês respiram, porque a cupidez do entendimento humano exige pequenos episódios de intervalos, né? Senão
tudo pode complicar. Então vamos ouvir agora uma música para depois eu encerrar a exposição de hoje, que já está levando 40 minutos. Diga-se.
Isso já passou. Porteiro. Isso já foi. Aqui eu voltei já. Deixa eu só agora eu vou voltar. Peraí. Então vocês ouviram o segundo movimento da sonata chamada Patética de Beethoven. É o adágio, é uma das composições de maior sentimento deste gênio da música, não? Que eu quis trazer para vocês porque é um momento, é uma trégua que nós precisamos ter para nos afeiçoarmos mais naturalmente ao processo da mansidão. Ela é um texto musical manso, né, que nos fala com muita propriedade. Alguns fazem até uma comparação entre Beethoven e os Beatles, porque com sons singelos Beethoven conseguiu transmitir muita coisa. Os Beatles também, nas suas composições, conseguiram. Eu tinha um amigo que já faleceu, um juiz desembargador, que eu ia para a casa dele e nós ouvimos os Beatles, né? E nós temos que estar afeiçoados a ouvir tudo. Mas eu estou mostrando a vocês agora um ensinamento de Henrique José de Souza, uma foto dele, mais novo, claro. E diz ele, a intuição é mais atrevida que a própria inteligência. Ela é como um farol que orienta o rumo da inteligência e por isso mesmo foi a voz interna que criou todos os descobridores, a voz interna. As descobertas foram feitas, inclusive as descobertas orgânicas físicas da Terra, foram feitas muito mais por um processo intuitivo do que um processo inteligente. É mais atrevida que a própria inteligência, a intuição. E essa intuição que precisamos despertar. Não confundir com instinto. Instinto é próprio da personalidade. Sobrevivência, não sofrer, etc. A intuição não. A intuição é um processo de natureza espiritual. E o curso todo é para apontar os ângulos da natureza espiritual. E eu quis colocar esta frase e a imagem de Henrique José de Souza para que vocês tivessem a oportunidade de encontrar um farol. E ele diz que a voz interna que criou, que guiou todos os descobridores. Pois foi a voz interna de Henrique, ainda novo, que o fez intuir o processo da eubiose, né? Eubiose. Então, a eubiose não é uma invenção e nem uma descoberta. Ela é uma constatação. Sobre isso falaremos oportunamente. Ele pôde conferir o que ele passou a entender pelas suas qualidades de um ser que vinha encarnado com um processo superior, que despertou esse processo em si próprio, e ele pôde fazer o cotejo entre o que é excelente para o ser humano e o que prejudica o ser humano. E ele buscou vários informes do Oriente. Ele, inclusive, esteve fisicamente na Índia, no fechar do século XIX, ainda muito jovem, né? E trouxe dali o que tinha que trazer para esse despertar no Ocidente. Então,
A eubiose não é nem uma invenção e nem uma descoberta, é uma constatação. Eu fui pesquisar a natureza da eubiose. Isso são conclusões minhas, não são conclusões do movimento ao que eu pertenço. Então eu queria deixar vocês com esta mensagem, né, do despertar do processo intuitivo e a imagem do professor Henrique. Eu vou fechar por hoje os trabalhos, são 11h26, 11h27, porque nós temos as indagações. Então vamos tirar um minutinho para respirarmos, tomar uma água, e quem quiser já levanta a mão para perguntar o que queira perguntar, tá bom? Até já.